Irmãos e irmãs, este é o programa O Santo de Cada Dia. 25 de julho celebramos São Cristóvão, protetor dos viajantes, dos motoristas e peregrinos. A devoção ao São Cristóvão é uma das mais antigas e populares da Igreja, tanto no Oriente como no Ocidente. São centenas de igrejas dedicadas a eles em todos os países do mundo. Também não faltam irmandades, patronatos, conventos, instituições que tomaram o seu nome para homenageá-lo. Ele consta da relação dos 14 santos auxiliadores, invocados para interceder pelo povo nos momentos de aflições e dificuldades. Assim, o vigor desta veneração percorreu os tempos com igual intensidade e alcançou nossos dias da mesma maneira. Entretanto, são poucos os dados precisos sobre a sua vida. Só se tem conhecimento comprovado de que Cristóvão era um homem alto e musculoso, extremamente forte. Alguns escritos antigos o descrevem como portador de uma força hércula. Pregou na Lícia e foi martirizado a mando do imperador Décio no ano 250. Depois disso, as informações fazem parte da tradição oral cristã, propagada pela fé dos devotos ao longo dos tempos em que a Igreja respeita. Ela nos conta que seu nome era Reprobo e que nasceu na Palestina como um verdadeiro gigante Golias. Não havia quem lhe fizesse frente em termos de força física. Assim, só podia ter a profissão que tinha como guerreiro. Aliás, era um guerreiro indomável e invencível. A sua simples presença era a garantia de vitória para o exército na qual participasse. Conta-se que, estando cansado de servir aos caprichos de um outro rei, apenas porque foi contratado para lutar em seu favor, e foi procurar o maior e mais poderoso de todos, para servir somente a este. Então ele decidiu colocar-se a serviço de Satanás, pois não havia quem não se curvasse de medo ao ouvir o seu nome. Mas também se decepcionou. Notou que todas as vezes que seu chefe tinha de passar diante da cruz, mudava de caminho, evitando o encontro com o símbolo de Jesus. Abandonou o anjo do mal e passou então a procurar o Senhor, se convertendo. Um eremita o orientou a praticar a caridade para servir o Todo-Poderoso como desejava. Então ele abandonou as armas imediatamente, entregou-se a uma instituição de caridade e passou a ajudar os viajantes. De dia ou de noite ficava às margens de um rio, onde não havia pontes, e onde várias pessoas se afogaram por causa da profundidade da água, transportando os viajantes de uma margem à outra. Certo dia fez o mesmo com o menino, mas conforme atravessava o rio, a criança ia ficando mais pesada e só com muito custo e sofrimento ele conseguiu depositar com segurança o menino na outra margem. Então perguntou: como pode ser isso? Parece que carreguei o mundo nas costas. O menino respondeu: não carregou o mundo, mas sim o seu Criador. Assim, Jesus se revelou a ele e o convidou a ser o seu apóstolo. O gigante mudou seu nome para Cristóvão, que significa algo próximo, de carregador de Cristo. E passou a peregrinar, levando a palavra de Cristo a todos os povos. Foi à Síria, onde sua figura espetacular e nada normal chamava a atenção e atraía quem o ouvisse. Ele então falava do cristianismo e convertia mais e mais pessoas. Por esse seu apostolado foi denunciado ao imperador Décio, que mandou prender. Mas não foi nada fácil, não por causa de sua força física,
mas pelo poder de sua pregação. Os primeiros 40 soldados que tentaram prendê-lo converteram-se e por isso foram todos martirizados. Depois, quando já estava no cárcere, mandaram 2 mulheres, Nicete e Aquilina, à sua cela para testar suas virtudes. Elas também abandonaram o pecado e batizaram-se, sendo igualmente mortas, convertendo suas vidas através da pregação de Cristóvão. Foi quando o tirano, muito irado, mandou que ele fosse submetido a suplícios e em seguida o matassem. Cristóvão foi então flagelado, golpeado com flechas, jogado no fogo e por fim decapitado. São Cristóvão é popularmente conhecido como protetor dos viajantes, assim como dos motoristas e dos condutores. Que São Cristóvão nos guarde e nos proteja a nossa vida pelas estradas, pelos caminhos deste mundo. São Cristóvão, abençoai todos os motoristas. São Cristóvão, rogai por nós.